Olá, eu sou o jornalista Albano Gado, esse é o @Porto Alegre Oficial, aqui representado pelas páginas Porto Alegre Oficial, também @Porto Alegre e @Rio Grande do Sul. Esse podcast está sendo gravado aqui no SZ Work, na Rua dos Andradas, 860. Aqui você pode gravar o seu podcast, tem salas e espaço para eventos. Hoje eu recebo aqui nos nossos estúdios representantes do Ministério da Cultura. Porto Alegre Oficial dá muito valor à cultura e a gente abre esse espaço para que a gente debata, converse e saiba um pouquinho do que está sendo feito pela cultura do nosso país. Comigo hoje, Sandro Santos, coordenador-geral do Sistema Nacional de Cultura, Mari Martinez, coordenadora do Escritório do Ministério da Cultura no Rio Grande do Sul, e também está comigo hoje André de Jesus, coordenador metodológico do Comitê da Cultura do Rio Grande do Sul. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Mari, a gente veio hoje aqui para conversar bastante sobre cultura, né? Eu vou começar conversando com Sandro Santos, que é coordenador geral do Sistema Nacional de Cultura, para que ele explique para os nossos seguidores o que é o Sistema Nacional de Cultura. Boa tarde a todos os ouvintes do site Porto Alegre Oficial. Quero agradecer a oportunidade de nós conversarmos sobre o sistema, né? O Sistema Nacional de Cultura, ele é um sistema de gestão da política cultural do Ministério da Cultura. Ele tem como propósito primordial a articulação das políticas públicas entre os entes federativos. Ele está na Constituição pelo artigo 216-A e agora, em 2024, né, ele foi aprovado na Câmara dos Deputados o marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura, e a gente está estruturando o sistema ainda, né, embora com um grande acúmulo de discussão sobre a implementação dos componentes do sistema, que é o que organiza, de uma certa forma, a política cultural, né? Só para você ter uma ideia, a gente fala muito sobre o sistema, mas os municípios ainda eles acabam falando somente do Conselho Plano e Fundo, que é uma das etapas da adesão inicial da formulação e de entrada dos entes federativos no sistema, né? Quando o marco foi aprovado, a gente, no Ministério da Cultura, enxergou o Sistema Federal de Cultura, porque o Sistema Nacional de Cultura ele é composto por 3 sistemas, né? O Sistema Federal de Cultura, que é o Ministério da Cultura organiza, os sistemas estaduais de cultura, que são os estados que organizam, e os sistemas municipais. Por que eles se organizam? Porque na relação da política cultural, né, tem uma articulação de que o que desce, né, tem que descer a partir da competência de cada ente, né? Quando a gente fala da competência de cada ente e a gente olha outros sistemas, né, vamos pegar a educação, por exemplo, dentro das competências, né, federativas de cada um dos entes, né, se a gente fosse olhar a educação básica é competência do município e não impede que o Estado e o governo federal também execute, né? A competência dos estados é o ensino médio, né? E no sistema federal, as universidades, o ensino superior, né? A prerrogativa do governo federal, né? Mas, estrategicamente, né, o governo federal e o Estado eles podem, né, terem outros que acendam essas outras competências que não são, né, do seu município, se pensar dentro de uma forma estratégica. No Ministério da Cultura, da mesma forma, a gente tem organizado as políticas públicas, né, de uma forma que a gente nunca enxergou. Quando a gente está construindo esse sistema, a gente está enxergando, né, o que é competência do governo federal, do governo dos estados e dos governos municipais. Porque a gente sabe que, a partir da Política Nacional Aldir Blanc, grande parte dos recursos eles são descentralizados. E quando eles são descentralizados, eles têm que descer e o dinheiro ser investido, né, onde cada uma das competências lhe cabe, não é, do município, né, do Estado e do governo federal.
pensando o governo federal, né, quando tu enxerga a política cultural, a gente pega aquele tripé da administração, ou de enxergar a política cultural do estratégico, do tático, do operacional. A gente enxerga que o operacional é o município, o tático é o Estado e o estratégico é o governo federal. Mas, assim, para iniciar a nossa conversa mesmo, eu passei essa introdução, né? Depois eu quero falar também dos componentes do sistema, como está cada componente e o que cada componente representa dentro dessa política sistêmica do Ministério da Cultura. Vou deixar os colegas falar um pouco também. André, boa tarde. Vamos falar um pouquinho sobre a importância da cultura. A gente vê que o governo Lula investe muito, né? Então, eu queria ouvir de ti a importância da cultura para o brasileiro. Sempre na cultura tem um processo filosófico, né? A gente nunca consegue ser prático e nem estruturante na cultura. Isso é uma questão, até eu queria agradecer aqui a Mari, que é uma referência do escritório regional do Ministério da Cultura, o Sandro, coordenador do Sistema Nacional de Cultura do Ministério da Cultura. Eu sou o André de Jesus, sou parte do Comitê de Cultura do Rio Grande do Sul. A gente é um ente parceiro, né, na estrutura da política pública do Ministério. A gente não é um ente do Ministério da Cultura, como a gente tem aqui o escritório regional do Ministério da Cultura, que é um fator importantíssimo também nessa estrutura, coisa que o presidente Lula pensou também, ter um escritório em cada estado. Isso é uma coisa também que impacta essa relação de informação para o sistema de cultura, para a estrutura do sistema de cultura público. Isso também é fazer esse registro. E o comitê veio para uma tarefa, na lógica de Paulo Freire, uma tarefa também pedagógica, de educação, porque eu acho que o aprendizado desse novo sistema de cultura nacional, essa nova lógica, essa recriação do Ministério requer também um olhar pedagógico, um olhar sensível. Isso. Não é só a linguagem lei, né, que a gente vê em algumas áreas mais objetivas do social, como a saúde ou como a educação e assistência social, que já tem um acúmulo histórico de anos de estudo, de pesquisa, de envolvimento com a comunidade para o serviço social. A cultura, como também um bem social dentro do sistema nacional, ela também tem uma dificuldade por tratar também de produções muito complexas, produções grandes como o audiovisual, produções menores como a diversidade cultural e cidadania, que é a cultura viva. Então, é uma política pública social mais complexa, não que seja diferente ou que as outras políticas sociais, mas ainda ela tem uma concentração em grandes aglomerados, né, em grandes produtores, em grandes cases, né, da mídia e tal, do mercado de tecnologias. Então, o Comitê de Cultura, com a criação do presidente Lula, para ele poder ter mais ênfase no trabalho de participação social, do direito à cultura de uma maneira mais consciente, né? Ir até os territórios, dialogar com a população, fazer atividades culturais e artísticas e também atividades estruturantes, técnicas, como a questão da lei de conselhos municipais, a participação efetiva do município com fomento e não só com recebimento de recursos do governo federal, que eu até queria passar para a Mari nos falar um pouco sobre essa novidade, que é a Lei Nacional de Fomento à Cultura, que é um marco na história da cultura brasileira, que a Mari gesta também aqui como Ministério da Cultura, que isso é uma coisa inédita, né? A Mari vai falar, é uma coisa inédita ter dos 499 municípios ter dinheiro direto para investimento na cultura, numa ideia de investimento que não é a tradicional investimento, ou uma festa popular, ou um festival, ou uma festa da cidade. Não, um investimento que ele se capilariza naquela cidade. Uma cidadezinha de 3 mil habitantes, ela vai ter um recurso, ela vai ter que capilarizar aquele recurso. Ela não vai poder só investir naquela festa popular ali, ou festa da cidade, que já tem essa cultura, essa forma daquela cidade. Ela vai ter que achar meios de envolver a comunidade daquela cidade, envolver a cidadania daquela cidade, envolver os entes daquela cidade de 3 mil habitantes para esse investimento que o governo federal destina a partir da Lei Nacional de Fomento. Eu queria passar para a Mari, porque a nossa tarefa é fazer essa cidadania entender, né? Porque parece até que é comum a cidadania entender a importância da cultura. Entender que não tem um dentista na cidade é muito mais comum, muito mais, né? Se tem problema naquela cidade de falta de profissional qualificado da saúde, a comunidade consegue se mobilizar para ter esse dentista. Agora, na cultura é mais difícil, né? Na cultura já é mais complexo, já é mais diferente esse envolvimento direto da comunidade e da cidadania. Então, o papel do comitê é construir junto com a sociedade essa consciência de participação do direito à cultura. Então, acho que eu queria passar para a minha companheira Mari, que é a nossa, não vou dizer aqui, mas é a nossa representante. Né? Pode ir. Não, Albano, muito interessante esse debate, né? Queria agradecer também ao parceiro, né, Porto Alegre Oficial, sempre abrindo
pautas, né, para a cultura, que é esse setor estruturante, né, e para trazer um pouco do que o Sandro falou, o Sandro, nosso coordenador geral do Sistema Nacional de Cultura, veio de Brasília aqui, mas é gaúcho, né, Sandro? Trazendo a cultura como um direito básico, né, para a população, para a sociedade brasileira, isso está na Constituição, né, cidadã de 88. Então, se a cultura é um direito básico, assim como a saúde, a educação e a segurança, né, então é necessária essa visão sistêmica, né? Temos um Sistema Nacional da Cultura que organiza, né, essa carta de serviços do governo federal, né, e se espelhando no governo estadual e nos governos municipais para garantir os direitos culturais como direitos básicos para toda a população. E, como o Sandro trouxe, né, esses componentes do sistema, que é um Conselho Municipal de Cultura, que vai trabalhar, né, com o controle social, com a participação, né, com a fiscalização, um plano de cultura, né, um documento que vai orientar, né, as políticas públicas. Agora temos no Congresso um novo Plano Nacional de Cultura, né, sendo tramitando, que o presidente Lula enviou no ano passado. E outros componentes que o Sandro quer trazer aqui importantes, e daí temos um braço dentro de um sistema de financiamento, né, do governo federal, que é a Política Nacional Aldir Blanc, que é essa política que nacionaliza, como diz a ministra Margarete Menezes, né, os recursos do nosso Fundo Nacional da Cultura, que é recursos da cultura para a cultura, não está se tirando de outras áreas, mas entendendo a cultura como um projeto estratégico para o nosso desenvolvimento econômico e social do Brasil e do estado e dos municípios. Temos também, então, a Política Nacional Aldir Blanc. Esses recursos do Fundo Nacional da Cultura, então, eles estão sendo nacionalizados e chegando por adesão dos municípios em praticamente 99,9% dos municípios brasileiros, né, que estão recebendo recursos fomento direto, ainda sem contrapartida necessária, né, para fomentar e garantir os direitos culturais na sua cidade. Mas diferente daquelas leis emergenciais, como a Lei Aldir Blanc I, a Paulo Gustavo, que tinham já diretrizes, né, para suprir esses desafios que deixou a pandemia, a Política Nacional Aldir Blanc, ela vem como, né, uma lei estratégica para garantir, né, que as metas do nosso Plano Nacional de Cultura, do Plano Estadual, dos planos municipais, né, que ela esteja alinhada a essa estratégia do Sistema Nacional de Cultura. Bom, então nós temos agora no Rio Grande do Sul um investimento anual de 152 milhões de reais, né? E agora concluímos o repasse aos municípios gaúchos. São 55 milhões executados através da Secretaria Estadual de Cultura, o governo federal repassa para a Secretaria, 84 milhões repassados aos municípios gaúchos. Daí tu até perguntou qual é a importância da cultura, né, para o brasileiro ou para a sociedade gaúcha. Se 100% dos municípios gaúchos, 497 municípios, das gestões, né, de gestões das mais diferentes posições, garantiram e captaram recursos junto ao Ministério da Cultura do governo federal, né, que disponibiliza, quer dizer que a sociedade gaúcha faz questão, né, de ter os seus direitos culturais assegurados, que a cultura é uma prioridade, que a gente ultrapassou aquela narrativa que dizia que cultura era gasto, né, ou que a sociedade não queria ter direito à cultura. Não. Agora existem os recursos, os municípios estão captando e se traduzem como oportunidades. Mas assim, como definir, né, quais as possibilidades desse recurso ser investido nos municípios? Por isso, né, com esse alinhamento ao Sistema Nacional, que a legislação muito generosamente escrita também com participação social, né, porque foram leis que foram construídas com muita participação durante a época da pandemia e aplicadas pelo Ministério da Cultura, diz: para o município elaborar o seu plano de aplicação dos recursos, é necessário que ele dialogue com o seu Conselho Municipal de Cultura. Assim, ele vai trazer uma perspectiva que representa, né, a diversidade cultural do seu município. É preciso que ele conheça o seu plano municipal de cultura para entender quais as metas que tem ali e como esses recursos da Política Nacional Aldir Blanc vão ser necessários. Tudo isso numa perspectiva de reconstrução do Ministério da Cultura que tinha sido extinto. Então, o presidente Lula, ele recria o Ministério da Cultura, né? Ele executa essas legislações e agora atinge aí quase 99,9% dos municípios brasileiros. Como é que a sociedade entende, né? Bom, daí entra o braço do Comitê de Cultura do Rio Grande do Sul, que em parceria com agentes territoriais vão ativando o território com essas informações e trabalhando para fortalecer esses sistemas de cultura
que também o Ministério tem se debruçado muito como uma grande prioridade, né, sobre a coordenação da Secretaria de Articulação Federativa e Comitês de Cultura, que o Sandro é coordenador geral, com o advento, né, do novo marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura e agora, né, alterações importantes que o Ministério vem trazendo, né, para trazer mais representatividade, né, para fortalecer essa estruturação de uma política de Estado que traga a cultura como prioridade do nosso projeto de nação. Hoje a Lei Aldir Blanc ela é a mais importante das realizações do Ministério da Cultura? Deixa eu falar para vocês assim, a gente vive uma quadra histórica, né? Acho que uma das mais importantes para o setor cultural brasileiro, né? Esses 4 anos de governo, né, que a gente vai encerrar no final do ano, a gente passou pela Lei Paulo Gustavo, pela Aldir Blanc I, a Política Nacional Aldir Blanc, primeiro ciclo, né? Estamos realizando o segundo ciclo, aprovamos o marco regulatório, né? Estruturamos uma política de desconcentração da política de fomento direto, que é a Rouanet, né? Quando a gente cria programas especiais Norte, Nordeste, né? Favela, Juventude e um programa especial para o Rio Grande do Sul, né? A gente aprova, né? A gente recria a Secretaria de Economia Criativa, a gente consolida um conjunto de políticas, estrutura um conjunto de políticas nacionais, Política Nacional das Artes, Política Nacional de Economia Criativa, Política Nacional, né, das comunidades tradicionais e populares, né, aprova, né, o marco regulatório e é dentro desse contexto que a gente precisa estruturar o marco regulatório, né? É dentro desse contexto que a gente precisa estruturar o marco regulatório. Hoje a gente não pode mais se dar o luxo de discutir o Sistema Nacional de Cultura de forma utópica, né, e de forma romântica, como a gente viveu, né, de 2010 para cá. A gente tem que viver, né, um momento de estruturação do sistema, fortalecimento do sistema, porque até 2024 a gente não tinha uma política efetiva de financiamento. Hoje a gente tem a Política Nacional Aldir Blanc, né? A gente, até 2024, não tinha o Plano Nacional de Cultura estava vencido. A gente estruturou o Plano Nacional de Cultura. Agora está no Congresso, está nas metas, né? Que é um dos componentes. A gente estruturou, talvez, se eu fosse apontar um dos nortes para a nossa política, né, inovadora do sistema, seria a criação da Comissão Intergestores Tripartite, que é a instância de pactuação entre os entes, né, porque tudo que a gente construiu de pactuação, né, a partir da lei da Política Nacional Aldir Blanc, não foi de forma pactuada, foi de forma consensuada ali, mas a CIT ela vai dar essa característica. A CIT, né, que é a Comissão Intergestora Tripartite, que vai compor o governo federal, os governos dos estados e os governos municipais a partir das suas representações e fóruns, né, de gestores. A gente vai poder amarrar, de fato, a política pública dentro das competências federativas. A gente está estruturando um novo Conselho Nacional de Políticas Culturais, alinhado já às políticas culturais. E quando eu trago esses dois colegiados, os dois são de pactuação e os dois são de gestão da política pública, porque um pactua com a sociedade civil, que é o que demanda, e a CIT é a que estrutura e dialoga com a instância de pactuação federativa, que é o órgão que executa na ponta. Então, a gente tem dois importantes colegiados que a gente vai unir a partir de agora, né? E associado a isso tem uma coisa: o Sistema Nacional de Cultura ele busca a perenidade da política, né? Porque diferentemente
da saúde, da assistência social, da educação, eles têm verbas orçamentárias gravadas, né? A cultura não, a gente tem que buscar. Então, a gente também está estruturando um novo componente, que é o Sistema Nacional de Informação e Indicadores, porque a gente precisa saber qual é o extrato que sai desse investimento da Política Nacional Aldir Blanc. Então, a gente precisa de indicadores. O ano que vem, com um novo governo, seja qual governo for, vai ser né, construído um novo PPA, um plano plurianual. E é o plano plurianual enxergando, né, o que foi realizado enquanto política nacional Aldir Blanc, ela vai querer ver os números dessa política. Quantas pessoas foram atendidas, né, quantos espetáculos foram criados, né, o que economicamente foi. É difícil a gente falar, né, que a cultura tem que ser transformada em números, mas para quem monta o orçamento, infelizmente, a gente tem que se adequar e montar. Então, hoje, a gente sai, André, daquela visão sonhadora do sistema, né, que o Gilberto Gil, lá no primeiro ano de mandato, né, falava dele, né, de vamos construir um sistema. Hoje a gente está, a partir do marco regulatório, colocando isso em normativos, né, para que a gente adeque realmente, de fato, a política. E isso, de fato, a gente está fazendo. É muito difícil a gente fazer, porque a gente vem, né, de uma recriação do Ministério da Cultura, que dividiu o Ministério do Turismo, e a gente pegou, e agora com os concursos públicos que a gente está constituindo equipe. A gente não pode também falar só sobre o nosso trabalho, a gente tem que falar também do MGI, que apostou né, hoje o Ministério da Cultura tem uma nova carreira lá, tudo. A gente tem que buscar essas referências, porque o servidor público é o guardião, né, desses processos internos lá dentro. E a gente não tem que começar do zero de uma nova gestão como a gente pegou, né? A gente fala da recriação do Ministério, mas não fala o que a gente passou para também construir e chegar até aqui, né? Então, se a gente quer, de fato, ter uma política estruturante de fato, né? E aí não adianta simplesmente a gente falar a cultura, a política nacional Aldir Blanc é fundamental lá na ponta, se a gente não tiver dentro da estrutura do MINC, né, dentro da estrutura do Ministério, né, não tiver pactuado com os entes, né, federativos que estão executando a política na ponta, que estão recebendo esses benefícios na ponta. Inclusive, a gente já vê um aumento do número de adesão, de estruturação de estruturas administrativas dentro das prefeituras, coisa que não tinha, né? Hoje a gente vê, de fato, prefeituras se estruturando internamente dentro dos municípios. Essas pequenas coisas o sistema vê, o sistema enxerga. E isso cristaliza, isso consolida a política, porque a gente tem um Congresso que cada vez mais se apropria das verbas públicas, né? E o ano que vem, por exemplo, seja a gestão que tiver, é importante que a gente tenha como parceiro os estados e os municípios para defender, né, essa política pública. Eu já estou enxergando lá na frente, porque só quem enxerga, né, de forma sistêmica tem que enxergar sempre, né, na frente, assim. Então é importante essa construção, mas de fato a política nacional Aldir Blanc hoje é aquilo que a gente pensou lá atrás, é um início, né, de uma transferência fundo a fundo, né, que a gente sabia que ia dar capilaridade para a política cultural. André, como é que a gente pode aproveitar aqui no território, aqui no Rio Grande do Sul, todas essas oportunidades que estão sendo criadas a nível nacional? Cara, até queria falar um pouco da rede, né, de comitês, que essa rede é uma rede que constitui todo o território brasileiro também. Essas entidades que eu represento aqui, em todo o território brasileiro existe esse mesmo processo metodológico. Eu falei do Paulo Freire, a dinâmica de circulação em territórios, né, a apresentação desse novo marco, que acho que o Sandro definiu bem, assim, que é um marco complexo de tu entender dinamicamente, dia a dia, que tu precisa estruturar, né, o seu fazer. Por exemplo, ainda a gente tem um dado importante, que ainda a gente tem uma informalidade muito grande no setor, né? Isso é um dado, né? Existe hoje uma demanda financeira, mas o setor cultural é muito informal, e às vezes aquela produção com capacidade de fluxo de mercado, de valores, ele não consegue acessar recurso público. E às vezes não são grupos pequenos,
grupos que iniciam, grupos iniciantes. Fazer, por exemplo, um exemplo aqui na questão das comunidades tradicionais, não são grupos iniciantes, são grupos às vezes de 50 anos, 60 anos, que eles ainda têm essa dificuldade de acessar o recurso público dentro dessa estrutura que nós estamos construindo como encontro orçamento, porque eles não têm uma regularização. Então, esse fenômeno da regularização do setor cultural, do setor popular, do setor mais comunitário, é um desafio que nós temos, né, como um desafio militante, também como um desafio de distribuição de renda, assim como o presidente Lula fala. No setor cultural, essa fala do presidente Lula, que o pobre tem que estar no orçamento, para o setor cultural é uma fala assim, central, né? Quase que, se a gente fosse pensar em números reais de investimento na cultura dentro do estado do Rio Grande do Sul, pensando ali, pensando no fomento à cultura, você vai perceber que aquela cadeia produtiva mais baixa da sociedade, né? Aquela cadeia, aqueles territórios mais com falta de centros culturais, falta de teatro, falta de um equipamento adequado, né, para a cultura, ele não consegue acessar os recursos que estão disponíveis hoje dentro do fomento à cultura. Por quê? Muito pela falta de qualificação desse sistema de regularização, da informalidade ser uma forma dele sustentar a sua produção cultural, que é caro às vezes, mas também pela falta de consciência que isso é um processo sem volta, né? O fomento, a PNAB, essa defesa que nosso campo progressista vai fazer, é um processo sem volta. A gente pode mudar a gestão, mas a gente vai continuar militando que tenha a cultura um fomento direto, um fomento adequado, territorial, né? Como o Santos falou bem, escalonado. E eu acho que isso é o exercício que o presidente Lula e o Ministério da Cultura recriado nos deixa, né? Uma luta, né? Para a vida, como é a luta do setor cultural, né? Que é historicamente uma luta de direito à cultura, é uma luta histórica do campo progressista, não é uma luta que começa agora. E agora com esse momento que nós vivemos historicamente único no Rio Grande do Sul, com a PNAB, com o fomento à cultura e da recriação do Ministério da Cultura. Então me parece chamar e falar um pouco sobre esse processo cotidiano da cultura no Rio Grande do Sul, que ele é também complexo para essa própria regionalidade. Né? Não, pensando assim, para trazer um pouco dos números, eu acho que o Sandro traz uma questão muito importante, né? Dentro dessa perspectiva do sistema e desses componentes que organizam o sistema, e quando a gente fala, esse é o sistema nacional, estadual e municipal, claro que os municípios ainda estão nessa estruturação, né? Assim como o Ministério, alguns componentes também estão sendo reestruturados, até porque foram muito sucateados ou extintos, né? Nos últimos anos. Então, esse sistema de indicadores culturais, né? Então, assim, como trazer a importância da cultura dialogando, né, com outras secretarias, Secretaria da Fazenda, no caso, Governo Federal, Ministério da Fazenda, etc., né? Bom, são questões importantes, né? A cultura hoje, ela representa mais de 3,11% do PIB do nosso país, né? Ela aqui no Rio Grande do Sul, pesquisa do Itaú Cultural, até de alguns anos atrás, trazia que gera mais de 410 mil empregos aqui no estado. A pesquisa da FGV recente, que trabalha a Lei Rouanet, mas que a gente pode pensar um pouco dentro do universo do investimento geral, trouxe que a cada R$1 investido na cultura retornam mais de 7, né, à economia e à sociedade. Né? Então, ela se multiplica, né, retornando nesses benefícios. Né? Quando a gente fala desse investimento à cultura, a gente está falando que outros setores também, né, de serviços, da indústria, estão se beneficiando. Né? Quando uma atividade cultural acontece no município, tem transporte, gastronomia, hotelaria, né, todo o comércio. Então, é importante. A gente está falando de R$152 milhões anuais até 2028/29, garantidos nessa gestão do Ministério da Cultura para o Rio Grande do Sul. Se a gente somar a Lei Paulo Gustavo executada em 2023, né, 4 mais o primeiro ciclo da Política Nacional de Blanc, mais os 4 anos que os municípios eles aderiram por 4 anos. Então, tem 4 anos de recursos investidos para todos os garantidos para todos os municípios gaúchos. Nós vamos estar falando de um universo, além do programa Retomada Cultural, que a gente conversou um pouco já num outro podcast, né, de apoio às enchentes, do universo de R$1 bilhão do Ministério da Cultura investidos na cultura do Rio Grande do Sul através dessa lógica federativa que o Sandro trouxe, que é executada através das secretarias de cultura e dos municípios. Mas para imprimir o olhar importante do governo federal, ele começa a atrelar a Política Nacional de Blanc a algumas políticas estruturantes, como a Política Nacional das Artes, como um projeto de infraestrutura cultural, que são os equipamentos culturais, como a Política Nacional de Cultura Viva, né, que é essas entidades, esses coletivos de base comunitária que estão ali nas comunidades também garantindo
os direitos culturais, ele traz questões importantes como a participação social. A gente só tem essas legislações, né, garantindo esses recursos porque a comunidade cultural até hoje estava vendo uma lembrança de 17 de março de 2020, do Marcelo Restori, postado no Facebook, dizendo: a comunidade cultural gaúcha está pensando num novo sistema de fundo social, né, para apoiar os trabalhadores da cultura durante a pandemia. Então a gente se orgulha um pouco também que toda essa articulação da comunidade cultural do Rio Grande do Sul contribuiu com o que hoje são essas legislações implementadas, né, pelo governo. Então, a Política Nacional de Blanc traz a participação social como etapa obrigatória, ela traz o investimento nas áreas de periferia, urbanas ou rurais ou comunidades tradicionais como investimento obrigatório, ela traz ações afirmativas... Só um dado a respeito desses 25% de investimento da Política Nacional Aldir Blanc nas ações afirmativas, tá? Que é 25% de 3 bilhões, dá 750. É 5 vezes mais o orçamento do Ministério da Promoção da Igualdade Racial. Só para vocês terem uma ideia, é 5 vezes mais do que o Ministério da Igualdade Racial. É mais do que o Ministério da Igualdade Racial e indígenas juntos, somando os 30%. Entendeu? Então, é a importância da Política Nacional Aldir Blanc para a consolidação de um conjunto de políticas transversais, né? Exatamente, e isso está impactando, né, que nos municípios, talvez grupos, contribuições culturais que historicamente estavam, não acessam, né, as políticas públicas estão acessando, mas essa construção ela de chegar à informação, à comunicação, à formação, ela precisa ser permanente, né? Daí a nossa parceria com o comitê, mas daí eu queria trazer também nessa lógica do sistema que trabalha as competências, né, da União, do Governo Federal, do Estado e dos municípios, dizendo assim, o Governo Federal, então, está repassando 152 milhões para a cultura gaúcha. Por exemplo, Porto Alegre, 8 milhões, né? 8 milhões da Política Nacional Aldir Blanc, que agora vão ser lançados os editais, foi debatido com o Conselho, em oportunidades. Mas, dado esses números tão importantes do impacto, né, no desenvolvimento, na transformação social, o que o Ministério da Cultura investe precisa ser somente o piso do investimento da cultura, né? Não o teto, né? Tanto que os municípios também assinam ali um termo de responsabilidade de não desinvestir na cultura. Então, os 8 milhões para Porto Alegre precisam ser complementados com um orçamento próprio que o município vai dedicar para essa área tão importante, né? E essa também concepção que a gente tem trabalhado, e a participação social também trazendo a importância disso, ela vai ser de extrema importância, porque se eu tenho 8 milhões e daí Porto Alegre bota mais 3, 4, 5, né? Já não são mais 100 projetos contemplados, são 200. Né? Assim como no governo do estado também. Agora, nós tivemos 55 milhões né, transferidos para a Secretaria Estadual de Cultura, deu mais de 4.200 projetos inscritos, né? São 500 vagas. Né? Então, bom, pode se complementar com recursos próprios, né, do fundo? Pode, né, Sandro? E eu acho que isso vai se avançando da lógica de a Política Nacional Aldir Blanc ser o piso e a cultura como prioridade também receber investimentos estaduais e municipais, dado todo o impacto positivo que ela tem para a vida das pessoas. Essa visão que tu traz, Mário, a gente enxerga muito nos outros sistemas, né? Por exemplo, a saúde e a assistência social, que tem as suas políticas, o seu sistema de gestão mais aprofundado, eles fazem isso através dos serviços. Nós precisamos fazer isso através das políticas, por isso que nós estamos estruturando as políticas, né? Então, é fundamental que os estados, os municípios tenham também essa compreensão de investimento na política. Por isso que o plano é importante, o plano estadual e o plano municipal, porque o plano é o diagnóstico, o planejamento do que eles vão investir, né? Aonde eles têm que investir. Então, por isso que isso que tu traz, né, do não desinvestimento é aquela visão de que o fortalecimento da política não é só a obrigatoriedade do Ministério da Cultura, do Governo Federal, mas, né, a gente fala isso do cofinanciamento, né? Isso chama cofinanciamento na pactuação. É que vocês vão ouvir falar muito em pactuação daqui para frente, porque o que a gente tem feito hoje nas políticas não tem um normativo que regue. Tem lá a lei que foi feita da Política Nacional Aldir Blanc, mas ela não é uma pactuação agora, vai ter de fato uma instância que vai
que já existe, né, na saúde, que já existe e aí acaba se tornando um normativo e aí eles têm que cumprir. André, foi citado agora nessa conversa de hoje que praticamente a gente não sabe, né, sobre o ano que vem referente ao trabalho. Obviamente vocês pretendem continuar na próxima gestão. Eu queria perguntar assim, caso, né, o presidente Lula não vença entre a direita, eles continuarão com esse trabalho de vocês? Uma pergunta de milhões, né? Para o André, ele está reservando as perguntas mais profundas. Não, eu acho que a gente tem uma compreensão da sociedade que a gente está, para nós, todo cidadão gaúcho, que é um cidadão muito consciente politicamente, enfim, tem um respaldo, é um cidadão que resgata suas raízes, tem uma proposta de resgate histórico, cultural, né, conhecido mundialmente, né? Ele tem o discernimento de saber quais os grupos políticos da sociedade que realmente apostam na cultura como direito básico de cidadania e direito econômico, qual é o grupo que faz campanha, né, para que não aconteça esse direito na sociedade. A gente sabe quem são esses partidos, sabe quem são esses grupos, sabe do que eles se alimentam, sabe de que tipo de estratégia de fake news, etc., que ele trabalha, né? Isso eu não preciso aqui dar nomes né? Teve uma situação no Brasil, teve um golpe do presidente Dilma, que falou, depois do golpe da presidente Dilma, houve um partido que assumiu e ele acabou com o Ministério da Cultura. Quer dizer, aqui nós fizemos em 20 minutos uma descrição de direitos e investimentos diretos na economia gaúcha, né? Porque a cultura é um investimento do governo federal na economia, ela é no cidadão, óbvio, porque eu sou um artista, nós aqui somos produtores e agentes públicos, mas também tem um artista na ponta, tem um cidadão, tem um pipoqueiro naquela atividade teatral, tem o hotel, quer dizer, é um investimento muito alto na economia gaúcha, que se a gente for perceber por alguns setores da sociedade brasileira, que não, né, que fazem uma contrariedade a esse setor econômico, né? Fazem fake news, acabam com o ministério, quer dizer, fazem digressão sobre perseguem artistas, né? Enfim. Então eu acho que é uma disputa de sociedade. Eu acho que a sua pergunta é: que sociedade o povo gaúcho quer? Uma sociedade de um bem comum, do bem viver, de um Estado forte, ou uma sociedade com um Estado que ele é privatista, que ele diminui o direito público, diminui os direitos, encarece a comida, encarece, né, o direito à cultura? Então é uma disputa que nós vamos viver de sociedade. E o que está se apresentando aqui, de uma proposta do presidente Lula, ela é bem clara, né? Ele é bem claro, uma proposta de direito de um Estado forte, um Estado que investe muitos recursos nos mais pobres, dá direito à participação das pessoas no setor cultural em todos os municípios. Distribui para a prefeitura, independente de qual partido de forma republicana. Tu imagina que daí o Sandro podia responder, 499 municípios de várias tendências políticas e ideológicas estão recebendo recursos públicos do governo federal, né? Quer dizer, não tem nenhum... E isso é importante. Esse prefeito deve estar muito feliz no Rio Grande do Sul, né? Acho que o prefeito deve ser os mais felizes do Rio Grande do Sul, são os prefeitos, porque qual prefeito hoje do Rio Grande do Sul não quer recurso público no seu caixa para investir na sua cidadania, né? Eu respondo essa pergunta, cara, porque é o seguinte, a gente já viveu isso, né? O governo Bolsonaro extinguiu dezenas de conselhos. O único conselho que ele não extinguiu é o Conselho Nacional de Políticas Culturais. Por quê? Porque é o único que está na Constituição, né? O Sistema Nacional de Cultura está na Constituição. E o que o governo Lula está fazendo é colocar o Sistema Nacional de Cultura de pé para que os entes entendam o quanto é importante a estruturação da política cultural de forma republicana, né? De forma federativa, né? Que é o que diz a Constituição, né? A pactuação federativa no sistema já diz, né? É uma relação federativa permanente e democrática, né? E o que a gente fez nesse governo é interpretar a Constituição e aprovar uma legislação que hoje, eu falei isso ontem lá, tem que ser a Bíblia, o livro de cabeceira do gestor cultural e do agente público. A Lei 14.835, que é a lei do Marco Regulatório do Sistema Nacional de Cultura, ela é objeto de estudo dos gestores e de direito dos agentes. Por quê?
Eu vou contar um caso, eu não vou citar o nome da prefeitura, né? Mas tem uma prefeitura que fez um comunicado a uma liga das escolas de samba pedindo para que ela não fizesse temas afros, né? A liga procurou a Federação Nacional das Escolas de Samba, né? Um amigo o Caxitu me ligou, Sandro, está acontecendo isso em tal cidade. Daí eu falei para eles, cara, aí pesquisei lá, a cidade tinha feito adesão ao sistema já há algum tempo, daí eu disse para eles, cara, essa prefeitura ela recebe recursos públicos, quando ela faz a adesão ao sistema, ela se compromete com conjuntos de diretrizes, princípios, né? E ela não pode negar. O Ministério da Cultura, de uma certa forma, não pode fazer nada, porque ele respeita a pactuação federativa. Mas tem instrumentos, né, tem organismos que podem acolher essa decisão. Uma é o Tribunal de Contas e outra é o Ministério Público. Então, a lei está aí para isso, né? Para o agente cultural acionar quem de direito vai fazer a prefeitura cumprir. Eu acho que o que está faltando é os agentes se apropriar mais da 14835. E é por isso que nós vamos fazer essa conversa amanhã, né, com os conselhos, né? E assim como a gente tem que elevar e qualificar quem assume os conselhos de políticas, né, dos municípios, dos estados, porque eles não têm que entender só de cultura, eles têm que entender de legislação, eles têm que entender de orçamento, eles têm que saber como é que funcionam as 3 leis do orçamento, o PPA, a LOA e a LDO, entendeu? Para não cair, tem que saber o que vai na lei. A gente está passando por uma discussão enorme, ontem também a gente fez essa discussão, que é a reforma tributária, né, onde os estados vão acabar não tendo mais a isenção fiscal, né, e isso está na hora do dia. O Ministério da Cultura cria um grupo de trabalho para fazer essa discussão com os ministérios, né, com os demais integrantes do Conselho Gestor, né, do IBS, do CBS, uma coisa assim, lá, que é o que vai cuidar da distribuição, da repartição desses impostos para os entes, né? E isso é uma pauta que possivelmente vai entrar na nossa CIT, eu acho que é ficha 1, né? Então, cada vez mais a gente vai acabar recorrendo ao sistema para solucionar os problemas da cultura e principalmente financiamento. Então, eu não vejo assim que... eu vejo o sistema, a gente está estruturando para isso, para ele ser o ancoradouro, né, dos gestores. Assim como eu falei dos agentes, os gestores estão tendo um problema, é no sistema que vai recorrer tudo isso, é o sistema que vai ser o ancoradouro dessas demandas, né? Eu penso que é uma questão bem importante, no sentido da importância, quando a sociedade brasileira, né, elegeu o projeto do presidente Lula, né, e que estava ali a cultura como prioridade, né, e com esses 4 anos de reestruturação e de entregas, quando a gente está falando desses valores, eles se traduzem em oportunidades das famílias gaúchas, né, estarem lá no final de semana curtindo um festival de break, curtindo uma orquestra, um teatro de rua, uma oficina com a sua filha, um samba aqui no Quintana, que enche, um CTG, um ponto de cultura. Aqui, segunda-feira, na Casa de Cultura Mário Quintana, enche de gente numa segunda-feira, final da tarde, para ter o momento ali, o seu direito à alegria, o momento de celebrar, né, esses momentos importantes que a cultura promove. A Casa de Cultura Mário Quintana, por exemplo, além desses recursos de fomento direto, né, aliás, todas as instituições principais culturais do Estado do Rio Grande do Sul, elas executam as suas atividades com o financiamento da Lei Rouanet, né? A gente não falou muito da Lei Rouanet, mas a Lei Rouanet aqui, só no ano passado, são mais de 200 milhões investidos através dessa política, né, de isenção fiscal de fomento indireto. O Rio Grande do Sul é o 2º estado brasileiro com maior número de projetos em execução da Lei Rouanet.
Então, quando aqui é a sociedade gaúcha, né? Para ver uma novela, para ver uma série, ouve uma música no Spotify, curte um final de semana cultural na praça, com teatro infantil, um cinema itinerante no bairro, uma roda de conversa num ponto de cultura, ela está entendendo, né, que a cultura beneficia os artistas, sim, os trabalhadores da cultura, sim, porque é um segmento, um ecossistema criativo e que gera emprego e renda, mais do que a indústria farmacêutica, do que a indústria automobilística, se aproximando da construção civil, mas também que impacta positivamente toda a sociedade, né? Então não é assim, o dinheiro para o artista ou etc. Não, quem está ganhando é toda a população. E se tu tirasse a cultura, e a gente viu isso na pandemia, né? Como a cultura salvou, né, a nossa saúde mental, né, a nossa alegria ali naquele momento de preocupação, de consternação. Então eu entendo que desde esse processo a cultura tem prioridade na vida das pessoas e a população, ela expressa isso, né, quando ela enche, né, quando ela se faz presente e quer muito ter o seu direito cultural garantido, e a gente pode ver isso em Porto Alegre, né, os eventos de rua, todas as possibilidades, carnaval, a gente estava ali no Porto Seco, né, Sandro? Cheio de gente, nos bairros, Feira do Livro na Restinga agora vai ter, e a comunidade está sempre junto, dizendo que quer seguir com esse projeto, que quer a cultura como prioridade. Legal, vou agradecer a participação de vocês, foi uma satisfação novamente, né, Mário? O canal está aberto aí para quando vocês tiverem novidades ou quiserem publicar ou divulgar algo para os nossos seguidores que estão divididos aí pelo país inteiro, pelo mundo também, gaúchos que moram fora do Rio Grande do Sul ou estão fora do país também, e estamos à disposição. Muito obrigado. Aí, queria agradecer a todos e convidar amanhã a gente vai fazer uma roda de conversa sobre o sistema ali na ONG Cirandar, qual é o nome da rua ali? Duque de Caxias. Cirandar, que era aqui na frente, inclusive, né? Aí subiu, foi também de um programa do Ministério da Cultura, do Ministério da Gestão e Inovação, né? A SPU. E a gente vai fazer uma roda de conversa, né, onde o foco prioritário é a participação social da cultura, né? Dizer também que a importância, né, assertiva do Ministério em criar os escritórios, né, e os comitês de cultura, porque uma expressão fiel, né, o início de uma política territorial, né? Não tem como a gente fazer o volume de descentralização de recursos que a gente fez e não ter aqui, né, um aparato do Ministério da Cultura para dar guarida tanto para os gestores quanto para a participação social e os agentes aí culturais. Então, essa expressão territorial do Ministério da Cultura que está de parabéns também. Obrigado mais uma vez. Agradecer, então, Porto Alegre Oficial pela parceria, por ser um canal de difusão, né, dessas oportunidades para a comunidade cultural do Rio Grande do Sul. Dizer que o escritório do MINC está à disposição. Agradecer ao Sandro, o André, né, e a gente vai seguir também em parceria com o Comitê de Cultura, espraiando, né, para usar a expressão do nosso mestre Olívio Dutra, né, os direitos culturais pelo nosso Estado. Eu também agradeço essa gentileza sempre do nosso companheiro aqui, trabalhador do jornalismo, o Ministério da Cultura, Camário, o Santos, sempre prestativo. O Ministério está esprairado no Rio Grande do Sul, o presidente também queria que o Ministério estivesse mais próximo da população, né, que seja um espaço que a população pudesse sentir mesmo o Ministério junto, e a Mari e a sua equipe aqui no escritório do Rio Grande do Sul cumpre essa tarefa que foi dada pelo presidente. Nós do comitê também colaboramos, né, com essa tarefa, como um conselho local da saúde, como um conselho que também dialoga, faz o debate, forma o pensamento do direito à cultura. Então, agradecer também o Porto Alegre Oficial, que é um canal da cultura, vamos dizer. O Porto Alegre Oficial já se tornou o canal da cultura do Rio Grande do Sul. Então tá, muito obrigado. Eu sou o jornalista Albano Gado. Nós conversamos hoje sobre a cultura, né, com o Sandro, com o André, com a Mari, e os investimentos do governo federal aqui no Rio Grande do Sul. Um forte abraço a todos. Lembrando que a gente gravou esse podcast aqui no SC Working, fica na Andradas 860. Está pensando em fazer um podcast? Vem para cá, vem para o SC Working, tira do papel ele que aqui tem a melhor estrutura, certo? Um forte abraço e até mais.